Então, queridos líderes, a paz do Senhor. Amém. Pronto, pelo amor de Jesus, me ajude. Queridos, eu estou muito contente de estar com vocês novamente. Desta feita nessa escola, pastor Rafael iria ministrar para vocês. Pastor Rafael está para o Nordeste e deve ter uns 2 meses, 3 meses, acho que 3 meses. Pastor Vanderlei, pastor Rafael não vai estar presente não, vai para o Nordeste. E aí? Veio o quê? Eu vi aí, foi o quê, macho? E aí, tu vai? Eu falei, estou lá já, ué. O senhor não pede, o senhor manda. Né? E olha que tem um congresso na minha igreja hoje, de juventude. E aprove a Deus o privilégio e a oportunidade de estar com os irmãos aqui. Eu estou contente, eu tenho um assunto para tratar com os santos. Não sei se todos vão gostar, mas é um assunto, eu acho que eu vou fechar o ano, de repente o ano que vem eu não volto mais, né? Então eu vou entregar tudo, o que está no meu coração para entregar, porque eu vou falar para vocês uma verdade. O assunto não é muito palatável assim, não. Deixa eu dar algumas informações, permaneçam em pé, tá? É só por alguns instantes, deixa eu dar algumas informações aos irmãos. Haverá um sorteio aí, eu já peguei o meu número, e o fato de eu palestrar não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Misturem as coisas, não. Tá? Então, peguei meu número aí, louvado seja Deus, orem por mim, intercedam, que eu estou doido para ganhar um trem desse aqui da Cantares. Tá? É livro, Lia? Livro, isso. E no final, eu também vou fazer um sorteio. Eu vou começar, como é que vai ser hoje? Eu vou dividir em 2 partes. A primeira parte eu vou fazer uma exposição com vocês. Na segunda parte eu vou meio que interagir com os irmãos. Pelo menos eu pretendo fazer assim. Tem algum mecanismo de sorteio em voga aqui, Eliane? Não. Tem nome? O nome de todo mundo tem? Não, né? Pelo número. Ok. Eu vou falar um número aleatório. Perfeito. Eu falarei um número aleatório e a pessoa virá aqui à frente e vai responder uma questãozinha tão simples, é apenas um quebra-gelo mesmo, no final, né? Quebra-gelo geralmente é no começo, o meu eu deixo para o final. É eu que vou palestrar, eu faço do jeito que eu quiser, né? Então o meu quebra-gelo vai ser no final. Aí no final nós faremos aí uma espécie de interação. Eu vou fazer pelo menos assim umas 2, porque a questão não tem nada a ver com questões teológicas, é uma questão voltada a, e se fosse você? Tá? Se fosse você, nesse caso, o que você faria? Aí eu vou apresentar o caso e você vai manifestar. De repente, uma frase, você define tudo, está tudo certo. Tá? E pastor, vai valer o que esse sorteio? Você vai participar no final, eu vou falar para você o que vai valer. Tá? Vai valer. Prepara aí já o tesoureiro, que eu vou sortear 2 Pix. Tá? Por minha conta, fiquem tranquilos. Não arrumar um problema uma hora dessa, pastor Fernando, né, pastor Fernando? Que tesoureiro, eles ficam de olho na gente, que a gente é, né? Hein? É de Deus, né? Ai, meu Deus. Então, eu vou dividir o estudo em 2 partes, tá? A primeira parte, então, eu farei uma exposição. Na segunda parte, eu, então, vou fazer... Está gravando, menininha? Eu estou tirando foto. Tira foto, vai. Isso, pode tirar. Daqui a pouco eu vou desmutuar esse botãozinho tudinho aqui. Não aguento nada em apertando. Isso. Abra a tua Bíblia em 2 Reis, por favor. Isso. Obrigado, Eliane. Quem não pegou o número, acredito que o Arthur não deixou ninguém passar aí, mas se você não pegou o seu número, pegue com o diácono Arthur. Tá? E está com um pote cheio de número ali, doido para você ser sorteado. Abra a sua Bíblia em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 6, por favor. Segundo Reis, capítulo 6, por favor. Geralmente essas leituras eu faço a partir da NVT, Nova Versão Transformadora, porque nos últimos 4 anos foi a Bíblia que eu usei para fazer os meus estudos
e tal. Mas hoje eu acabei trazendo essa Bíblia que eu ganhei de aniversário, veio comigo, mas eu já estou usando ela também. Porque você vai ouvir eu expressar algumas coisas na exposição, e você fala, pastor, mas não está escrito dessa forma. É porque eu estou de cabeça com outra versão, a NVT. Se você tiver NVT, você vai perceber aí. Tá? Segundo Reis, capítulo 6, por favor. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, por favor. Muito bem. Diz assim o texto, faremos leitura desse texto, porque a nossa exposição será ele. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, nos é estreito. Em outras versões, tá? No lugar onde nos reunimos. Tá? A NVT é dessa forma. Tá? Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, diga cada um de nós, uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar. E disse ele, ide. E disse serve-te de ires com os teus servos. E disse, eu irei. E foi com ele. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse, ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus, onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro, e disse, levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Você pode, diga amém? Amém. Já senta, por favor. Queridos, eu vou me ater ao tempo. Elian, é qual a programação do horário mesmo? Ok. Então, vamos lá. Obrigado. Então vamos lá, vamos à nossa exposição. Repito, para quem chegou após, a nossa exposição, obrigado. Ela vai ser dividida em duas partes. Na primeira parte, eu farei a exposição propriamente dita desse texto. Vou começar falando desse, vou terminar com algumas observações, sem um texto que lemos, tá? A partir de um outro texto, mas dentro de uma abordagem temática. Na segunda fase da minha exposição aqui, eu farei ela de forma interativa, e a partir daí eu utilizarei o recurso do envolvimento dos irmãos na minha prédica, tá bom? Então, deixo isso claro. Eu quero ser o mais sucinto possível. Nas primeiras ministrações a líderes, eu tentei ser aqui um tanto mais formal, né? Vocês perceberam as primeiras palestras que eu dei aqui, eu tentei ou utilizei o mais possível da formalidade, utilizando recursos aí do John Maxwell e tantos outros. Hoje não. Hoje eu proponho uma palavra um tanto quanto mais simples, singela, porém muito ampla, por se tratar de uma exposição diretamente do texto bíblico. Eu quero solicitar que você mantenha a sua Bíblia aberta. Eu vou falar a partir do texto, vou trazer o esboço até mim, porque eu não sei onde eu coloquei o meu óculos, e quem usa óculos, principalmente eu, que é para perto e para longe, sabe da agonia que eu estou aqui agora, né? Então, vamos lá. Vou manter a folha aqui, não tive tempo de digitar o meu estudo para o tablet, então vai no rabisco, né? O pregador veterano vai no rabisco mesmo, tá ok? Então vamos assim. Primeira observação, eu quero
olhar para o texto, o versículo de número 1. E disseram os filhos dos profetas, a Eliseu. O que eles disseram? Já vamos trabalhar o conteúdo, mas observe que o texto diz: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu. Primeira abordagem: filhos dos profetas. Quem são esses filhos dos profetas? Alguns autores propõem a ideia de que esta seria uma possível terceira geração. A primeira geração, Elias; a segunda geração, Eliseu; e esses filhos dos profetas, uma terceira geração. Há outros, não. Na verdade, ainda faz parte da segunda geração. A primeira geração, a geração contemporânea de Elias; e a segunda geração, saindo, portanto, desses profetas do tempo do período do Elias, e os filhos destes, sendo então esta própria... Não fui eu, foi o próprio. Vamos ver. Aí, tem a magia, né, meu filho? Isso. Não segura, né? Aí, ó, tá vendo aí? Tá vendo aí, meu filhinho? Vou falar de um negocinho daqui a pouco e você vai perceber que a sua interação agora tem tudo a ver com isso. Ó, daqui a pouco. Vamos lá. Aí, ó. Olha só. Isso, que esse tamanhão aqui é só para ti. Isso. Aí, ó. Muito bem. Você não é um homem, rapaz, você é um anjo. Pronto. Pois pronto. Você consegue baixar ele aí? Isso. Perfeito. Perfeito, meu filho. Obrigado. Galardão de profeta para você. Pronto. Fica. Pronto, vamos lá. Continuando então. Então, recomeçando a nossa abordagem. E disseram os filhos dos profetas. Então, percebam a importância de algo chamado legado. Primeira observação aqui é legado. E o legado tem tudo a ver com uma geração anterior e uma geração posterior. Nós não podemos jamais, quando o assunto é a obra, quando o assunto é o reino de Deus, ignorarmos a geração que virá. Eu vou te dar um exemplo. Hoje nós temos como pastor aqui na Assembleia de Deus da Rua Uberlândia, pastor Vanderlei Loureiro. Pastor, o senhor está com quantos anos? Eu pergunto, eu sei que não é indelicada a minha pergunta, porque o senhor fez aniversário esse tempo atrás e falou a idade para todos. Isso. 16 anos atuando aqui. É isso? E de idade? Menos. Só de ministério, 53 anos. Percebam, daqui 40 anos, na força e no vigor, Cristo não vindo, pastor Vanderlei estará com 93 anos. 93 anos, pastor Vanderlei estará pastoreando aqui? Em absoluto, né? Nós, os filhos dele, não deixaremos de jeito nenhum, né? Não vai terminar a vida no dia 93? Não, dá uma sossegada aí, santo varão, né? Brincadeiras à parte, mas perceba, eu disse que eu quero a interação. Nas outras palestras que eu dei aqui, um tempo atrás, eu não usei o público, eu fiz a exposição do começo ao fim, e um método de preleção mesmo. Dessa vez não, eu quero a interação, porque é o objetivo da escola, desta vez, ter a interação, tá? Sendo assim, o que eu estou dizendo é o seguinte: se pastor Vanderlei, daqui 40 anos, não conseguirá pastorear aqui em função da idade, quem vai pastorear? Então, é preciso olhar para a geração que virá. Então, o que se aprende aqui? O Eliseu está orientando um grupo de discípulos da escola de profetas que são filhos dos profetas. Então, a outra geração também precisa ser considerada. O bastão não encerra nas minhas mãos. O grande problema, às vezes, é a quem passar o bastão. No caso de Eliseu, ele teve discípulos.
Eu estou dizendo isso, eu falava esse tempo atrás com um grupo de pastores sobre algumas observações a partir de sala de aula. Eu tenho alguns alunos, eu estou ensinando teologia em seminários há um bom tempo, e muitos dos alunos, pelo menos desses últimos 6, 7 anos, a informação entre eles é um tanto quanto unânime. Qual a informação? Nós queremos pregar, porque amamos servir o Senhor, mas não queremos pastorear. Nós não queremos compromisso com liderança. E por que isso? Porque existe algo que está travando essa nova geração. E o que é? Porque há esse descontentamento ou desinteresse, melhor esse último termo, esse desinteresse com a vida pastoral, em Deus me livre. Assumir, Deus me livre. Substituir, Deus me livre. Deus chame outro, eu não quero. Então eu estou mostrando a vocês no primeiro momento, na introdução do assunto, a importância do legado. Nós, mais jovens, daqui a um tempo eu não vou poder falar isso mais. Eu estou pregando desde 11 anos de idade, então eu estou a vida toda falando nós jovens, nós jovens, nós jovens. Só que eu já estou chegando num período que daqui a pouco não tem negócio de nós jovens, os jovens, né? Estão chegando lá já, sangue de Jesus tem poder. Né? Então, mas observem, nós jovens precisamos ter um compromisso com a geração anterior. E a geração anterior precisa também ter um compromisso com a geração que irá sucedê-los. Então, o que você percebe aqui? Você percebe uma interação, já de cara, entre uma geração e outra. Você percebe uma interação entre antecessores e sucessores. Então, percebam isso no texto. Primeiro versículo, então. Filhos dos profetas. Primeira observação, então. Dentro desse filho do profeta, Deus dá legado que continue. Deus faz histórias e nessas histórias Deus marca legados. E o que é esse legado? Esse legado é a absorção, o comprometimento com o desígnio estabelecido ao meu antecessor. Por isso que o termo usado é legado. Quando eu assumo um legado, eu estou assumindo uma responsabilidade com o meu antecessor. De modo que Deus não começa obras para parar. Na obra de Deus há uma continuidade. Então Deus usa essa geração e usa também a próxima geração. Deus usa aquela geração, mas também usará a outra geração. A história da obra de Deus não para. Então Deus vai de geração a geração, de gerações em gerações, levantando pessoas e deliberando legados. Aí a pergunta é, será que eu estou comprometido a ponto de entender que o que eu estou a fazer é legado de quem veio antes de mim? Será que nós, que trabalhamos no reino, trabalhamos na obra, temos em mente o conceito, a concepção, a verdade, o princípio estabelecido de que o que estamos fazendo aqui é dando continuidade à obra que não começou com a gente. E detalhe, também não vai terminar com a gente, porque Deus começa a história que Deus começa, ela continua. A obra que estamos realizando é uma obra, repito, observação 1, 2, não começa comigo. E também não termina comigo. Eu preciso ter essa mente como líder. A obra de Deus não começou em mim ou comigo e também não vai terminar comigo. A obra de Deus terá um destino posterior a mim. Se Cristo não vem, quem cuida da obra é o dono da obra, ele vai levantar outras pessoas. Eu estou dizendo para você, será que nós, mais jovens, estamos comprometidos a essa
extensividade da obra de Deus, que não começou conosco, isso começou naqueles que vieram antes de nós, e que nós temos a responsabilidade de permanecer nesta obra que não começou com a gente e vai continuar sem a gente. Será que nós estamos comprometidos a esse ponto? Bom, observação 2, do primeiro ponto da minha abordagem. É preciso ter a geração seguinte. Nós não podemos ignorar a geração que virá. Não podemos. Não podemos. Por isso o departamento infantil e adolescente são tão importantes nas nossas igrejas. Eu, por exemplo, falei agora que eu comecei a pregar com 11 anos de idade, fui batizado com o Espírito Santo, tinha 7 anos de idade, com 13 anos eu era professor de escola bíblica dominical de adulto, com 17 eu era professor de seminário. Você está dizendo o que para ir com isso, pastor Charles? Que Deus levanta pessoas, escolhe pessoas antes mesmo delas entenderem que Deus já escolhera. Quando Davi foi escolhido por Deus, Davi não sabia que era escolhido. Davi estava fazendo o que estava a fazer. Só que Deus vira para Saul e dá um dado a Saul. E qual é o dado que Deus dá a Saul? Eu já escolhi um homem segundo o meu coração. Davi não sabia que era esse homem, Davi nem sabia que era escolhido, porque a escolha de Deus a nós antecede a nossa percepção. Nós talvez não sabemos, mas Deus já estabeleceu um propósito extraordinário, fenomenológico para nós e ao nosso respeito. Talvez não entendemos ainda, mas já está escrito em Deus e para a glória de Deus algo extraordinário para executarmos nele e para ele. Alguém me entende aqui? Diga amém. Terceira observação: a obra não pode parar em mim. Eu estou no primeiro ponto, 3 observações. E a terceira é: a obra não pode parar em mim. Dito isso, primeiro versículo 1, continua dizendo o seguinte: disseram a Eliseu. O versículo começa: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu. Até agora, na introdução, eu abordei a você, disseram os filhos dos profetas. Estou mostrando a você a importância do legado. A importância de termos quem continue. Por isso que é tão importante investir em jovem. Por isso é tão importante investir nos mais novos. Eu sou fruto disso. Eu lembro quando eu falava grego e hebraico nas pregações, eu tinha 15, 16 anos de idade, o pessoal falava assim: pra que grego e hebraico? Sem nem português, direi português, né? Português, né? Português, sem nem português direito. Esse garoto vai pregar, fica falando negócio de grego, hebraico, aramaico. O tempo passa, esses continuaram na mesma estatura ministerial, não cresceram, não desenvolveram. O tempo depois, se tornaram alunos meus de seminário, de instituição, porque as convenções começaram a exigir que tivessem o quê? Estudo teológico. E quem era o professor? Investir nas gerações faz sentido. Eu lembro-me que eu, enquanto criança, eu não vim falar de mim, estou dando esse exemplo porque estou na introdução, tá? Quando mais novo, eu amava quando o pastor me chamava para uma visita. Eu lembro que em Valadares, quando Valadares, pastor Luiz Carlos, ou um homem que gostava, Jesus me guarda, que já morreu, já foi, o Covid, na época do Covid, o Senhor o levou para si. O pastor gostava de comer, ir na casa dos irmãos. E o pastor, mas eu amava ir, eu morria de vergonha, mas o fato de ir com ele era fantástico, porque eu dizia assim: olha só, o pastor daquela igrejona está olhando para um garoto como eu, com a cara cheia de espinha, está me levando com ele para orar numa casa. Era para almoçar, na verdade. Mas eu ia, louvado seja Deus. Quantos pão com manteiga, pão de forma, hoje nem gosto de pão de forma com manteiga, eu tenho pavor. Eu como pão de forma com alguma coisa, com manteiga eu tenho pavor. Ainda mais se for margarina. Tanto pão com margarina que eu comi em Governador Valadares, fazendo as visitas com o pastor, mas aquilo para mim era fantástico. E desenvolveu a ponto de eu hoje gostar de visitar. Não gosto de comer na casa de ninguém. E não gosto mesmo não, tá? Mas amo visitar. Bom, esse é um outro detalhe. Vamos lá. E disseram a quem? Disseram a Eliseu. Aqui eu começo então. Aqui eu começo, eu fiz a introdução, falando de legado, aqui eu começo. Disseram a Eliseu, isso implica dizer algumas verdades. Primeira, eles tinham a quem prestar conta.
Esses liderados aqui, futuros líderes e líderes em potencial, portanto, eles tinham a quem prestar conta. E eles prestavam conta a Eliseu. Eles iam até Eliseu, disseram a Eliseu. Por quê? O que eles disseram? Já vamos chegar lá. A obra está crescendo, o trabalho crescendo, eles estão percebendo que o lugar onde eles estão congregando, reunindo, é estreito demais, é pequeno demais, e eles precisam ampliar aquilo ali. E eles vão até Eliseu por alguns motivos que eu vou dizer agora a vocês. Então, primeira verdade, por que eles disseram a Eliseu? Porque eles tinham um líder, e líder não é fantoche, líder não é estátua, líder existe para ser consultado e para nós submetermos-nos a eles. E é essa defesa que eu vou fazer aqui. Segunda verdade, foram até o líder. Primeira verdade, eles tinham um líder. Segunda verdade, eles foram até esse líder. Eles foram por quê? Porque eles eram submissos a uma autoridade. Gravem isso aqui. Eles vão até Eliseu, inclusive vão fazer um pedido a Eliseu, para Eliseu ir com eles nessa empreitada, e Eliseu irá, já estou adiantando. Só que o fato deles irem até Eliseu indica o quê? Subordinação à autoridade. Então, primeira coisa que eu aprendo com esses discípulos de Eliseu, eles eram submissos à autoridade espiritual. Se estiver anotando, anote aí, ou grave no seu coração. Eles eram submissos à autoridade espiritual. Pastor Charles, não existe cobertura espiritual. Pastor Charles, isso é uma teologia neopentecostal. Cobertura espiritual, autoridade espiritual, isso é conversa de neopentecostais. Engano teu. Engano teu. A autoridade espiritual é um princípio bíblico que não pode ser quebrado. Porque quando eu quebro o princípio me quebra. Então, esses moços revelam a nós que eles não eram autônomos. Tá? Então, primeira verdade, eles tinham um líder. Segunda verdade, eles submetiam a esse líder. Daqui a pouco eu volto nessa questão de subordinação e insubordinação. A gente vai voltar. Se Deus me der graça e o relógio me ajudar, a gente chega lá. Então eu estou correndo, tá? É muito subtópico aqui, eu estou correndo. Estou fazendo a leitura do meu sermão para vocês. Terceira verdade aqui, não eram autônomos, rebeldes. Então, terceira verdade, por que é que eles se reportam a Eliseu? Porque eles tinham um líder. Segundo, eles submetiam-se a esse líder. Logo, terceiro, eles não eram autônomos. O maior fracasso e a pior miséria de um líder de uma igreja local, ou em uma igreja local, é achar que é autônomo. Que o fato de ter percepção das coisas, e a percepção ser uma percepção correta, porque a percepção deles eram corretas. Eles estavam vendo a necessidade da obra. E qual era a necessidade? A obra, o local estava pequeno demais, porque havia um crescimento exponencial. A congregação cresceu, Eliseu. E eles não questionam Eliseu. Será que Eliseu não está vendo? Não. Eles não indagam nada a Eliseu. Não. Eles só se reportam a Eliseu. E eles dizem ao Eliseu algo. Eles vão até Eliseu porque submetem-se a ele. Eles sabem que o fato de fazerem parte da obra não torna eles senhores da obra. Eles são servos. Não é porque eles iriam executar o serviço como executaram, que eles eram autônomos. Aqui mora um grande perigo. E que o Espírito de Deus e o sangue de Jesus nos guarde e nos livre disso, irmãos. Da autonomia ministerial. De acharmos que não devemos submissão à autoridade de ninguém. Porque chegamos ao topo do topo. Ah, pastor, que é isso? Meu pastor tá passado. Que é isso? Eliseu velho de guerra,
Está com nada mais não. Bom mesmo, disseram os meus pais. Bom era Elias. Agora Eliseu, não. Eliseu já foi negativo. Eles vão até Eliseu porque sabem que, muito embora eles façam parte da obra, a obra não é eles propriamente dita. Eles fazem parte da obra, mas a obra não termina neles. Eles fazem parte da obra, mas não são autônomos. Eles vão trabalhar, mas não são senhores da localidade. Eles sabem que, muito embora sejam operários e darão sangue na obra, eles não tinham autonomia de fazer do jeito que queria, que achava, ou que passasse pela cabeça. Alguém me entende até aqui? Aí eles vão revelar ao Eliseu algumas coisas. Ainda no versículo 1. Perceba que eu estou no versículo 1. Vamos ver, me ajuda, Jesus. E eles dizem ao Eliseu: eis que o lugar onde habitamos é estreito. Eis que o lugar onde habitamos é estreito. Em outras versões, ficou pequeno o lugar para a congregação. Gente, já pensou no crescimento assim? Eu, inclusive, desejo que vocês cresçam dessa forma. Eu desejo ver a Uberlândia. Um dia, o pastor Vanderlei com um problema, falar assim: não teremos mais, qual é o nome que dá para seguir? Refeitório, auditório, não teremos mais auditório no fundo. Por que, pastor? Vamos ter que quebrar tudo esse negócio para trás aí, porque Jesus resolveu salvar um monte de gente. O povo está trabalhando de uma forma que não comporta mais. Você crê nisso ou não? Ou é só utopia mesmo? Ou isso pode ser uma realidade aqui na Uberlândia? Eu desejo, pastor Vanderlei, que o senhor tenha muitos problemas, mas muitos, com espaço. Eu desejo que o problema dessa casa seja o problema com espaço. Deus tem dado graça lá na Agnus. E o pastor Vanderlei falou comigo um dia, falou assim: um dia você vai ter problema com espaço. E nós já estamos começando a ter problema com espaço. Já estamos pensando que 2025 não pode terminar a gente no mesmo lugar, não comporta mais no mesmo lugar, porque Jesus, quando chega e o povo entende que há uma linha de autoridade, o crescimento é exponencial. Quando os trabalhadores são trabalhadores de verdade, a obra cresce assustadoramente. Vocês creem assim comigo? Ou eu estou sozinho nessa crença? Hein? Todo mundo junto? Então tá bom, maravilha. Então, que tenha muito problema o pastor Vanderlei com espaço. Dito isso, ainda estou fazendo observação para quem está escrevendo, está assim: disseram a Eliseu, observei, eis que o lugar onde habitamos é estreito, pequeno. Então, primeira coisa aí nesse tópico, a obra cresceu, eles notaram o crescimento. Isso revela o quê? Visão, percepção da obra. Isso revela algumas coisas, eu notei aqui. Visão, a obra cresceu, eles não esperaram Eliseu se movimentar, eles se movimentaram. Existe um nome para isso. O primeiro estudo que eu lecionei aqui, foram vocês que disseram essa característica, inclusive, proatividade. O que é isso? É você olhar e você não esperar que o líder veja, porque ele está vendo, mas você, por proatividade, você desenvolve isso, e você tem visão, você tem percepção, você não espera que alguém peça, você já enxergou a necessidade da obra. Eles perceberam que a congregação cresceu, eles têm visão, percepção da obra, eles conseguiram enxergar uma necessidade, eles perceberam uma necessidade. Qual a necessidade? Esse lugar não comporta mais, temos que aumentar a, entre aspas, tenda da nossa congregação. Está pequeno demais o espaço. Oh, glória a Jesus. Crescemos muito, agora é ampliar. Porque muitas igrejas, alguém me perguntou uma vez, pastor, por que igrejas entram em platô? Sabe o que é um platô? Você vem crescendo, e daqui a pouco você cresceu.
mas você estagnou aqui, você não sai daqui mais. Isso é platô. Porque muitas igrejas entram em platô, elas chegam a um número e dali para lá não extrapola. Por quê? Porque falta percepção de crescimento. A percepção de crescimento nos faz o quê? Anteciparmos, cortando vigas e ampliando a tenda. Porque quanto maior for a nossa visão, maior será o campo de atuação. Eu vou repetir porque essa frase nem é minha, é do Miles Monroe. Quanto maior for a sua visão, mais longe for o alcance da sua visão, maior será a sua percepção e o seu campo de atuação. Onde eu consigo trabalhar? Onde eu consigo ver. Qual é o campo de atuação? O campo que eu consigo enxergar. Então, quanto maior for a minha visão, maior será a minha percepção, logo, maior será o meu campo de atuação e de trabalho. Então, esses jovens, filhos dos profetas, discípulos de Eliseu, estão nos dando uma lição. Qual lição? Se a obra é para crescer, e ela cresce, quem dá o crescimento não somos nós, quem dá o crescimento é o Senhor, o que eu faço para contribuir, para que Deus dê crescimento? Eu preparo o lugar. Aqui vai uma palavra, gente, eu não estou pregando, mas aqui vai uma palavra, e eu quero que essa palavra seja flagrada no seu coração. Que palavra, pastor? Deus é quem dá o crescimento, mas quem prepara o campo para a atuação do crescimento somos nós. Deus é quem dá o crescimento, mas quem prepara o campo para a atuação do crescimento somos nós. Quanto maior for a nossa tenda, maior será, ou maiores serão os números debaixo da tenda. Quanto maior for a nossa tenda, maior será os números debaixo da nossa tenda. Se nós entendermos que se nós enlarguecermos a porta, se nós enlarguecermos a estrutura, se nós ampliarmos o telhado, Deus vai trazer recursos para debaixo desse telhado. Entenda, quando nós preparamos o campo, Deus contribui com o crescimento. Por isso que um rega, um planta, outro rega, um antes, arou a terra. Aí o texto diz, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Agora, Deus não vai dar crescimento se não houver plantio. Vai dar? Vai dar? Líderes, é possível Deus dar crescimento se não houver plantio? Se eu não regar? Então, plantar, regar é meu dever. Dar crescimento é o Senhor quem faz. Mas eu preciso ter o que então? Percepção da obra. Enxergar algumas necessidades na igreja local, na comunidade de fé. Eles queriam ampliar devido ao crescimento. Então, essa é a segunda observação nesse tópico. Estou no terceiro tópico. Segunda observação. Eles queriam ampliar devido ao crescimento. O que é isso, pastor Charles? Pensamento de grandeza. Pensamento de grandeza. Eles tinham pensamento de grandeza. Eles queriam ampliar. Por quê? O que justifica vocês quererem ampliar? A obra cresceu. Pensamento de grandeza. Querer ver crescer mais. Cresceu, tá bom, platô. Vou de novo. Entenda. Cresceu, tá bom, platô. Você colocou o limite. Acabou. Entrou no platô, não sai dali. Percepção ou pensamento de grandeza. Vamos aumentar o espaço, porque aí Deus vai fazer o quê? Crescer mais. Percebe? Cresceu, percepção da obra. Pensamento de grandeza. Vou pegar mais vigas, vamos aumentar o espaço, que Deus vai fazer o quê? Crescer mais. Olhem o que eu estou dizendo para vocês. Quanto mais colocarmos vigas, mais Deus dará o crescimento. Pelo amor de Deus, eu vou de novo. Eu estou profetizando de olho aberto aqui. Quanto mais, e eu não estou pelo espírito de profecia, eu estou pela palavra, ok? Quanto mais colocarmos vigas,
mais Deus dará o crescimento. O que precisa mudar é uma chavinha na nossa cabeça. A chavinha empobrecida ser substituída pelo pensamento de grandeza, de querermos mais e melhor para o Senhor, de aumentarmos quanto necessário for, porque quando nós aumentamos o lugar, Deus contribui com o crescimento. Pensamento de grandeza, portanto, é a segunda observação. Terceira observação nesse terceiro tópico: não eram jovens, cometeu um erro desse, pera, irmã Priscila, cadê a irmã Priscila? Vai perdoando aí, irmã Priscila. Eles eram jovens, eles não eram jovens, discípulos preguiçosos. Aí vão comigo aqui, diga comigo assim, ó, eles, ó, uma na língua de cá, a segunda embaixo, a terceira, 3 aftas. Eu estou falando. Diga assim, eles não eram jovens preguiçosos. Porque tem jovem, irmão, que parece que ela tem 25 anos, parece 75, até o andado assim já é. Bora, irmão, eu falei com o outro, bora. Pastor, não dá para acompanhar seu pique, não, com mortandade que assola meio dia, dá mesmo não. É agitado, irmão, vamos embora. Jovem tem que ser animado, para cima. Eles eram discípulos da escola de profetas, eram filhos dos profetas, e não resumiam o ministério deles apenas no ofício de profetizar. Já vou chegar logo aqui, que eu não sei se eu chego lá. Já vou entrar logo aqui nesse ponto. Porque tem gente que quer profetizar. Ele é muito bom de profetizar. Tomar sol na cara, carregar caixa de som nas costas. De dirigir culto doméstico. Irmão, microfone na mão é fácil. 24 horas de antecedência, você prepara o melhor estudo para ministrar. Eu quero ver trabalho na obra. É camisa suada, é atendimento de crente. Essa tem hora para chegar no templo, não tem hora para sair. Irmão, deixa eu falar aqui. Eu vejo jovens obreiros por aí, aqui não tem esse negócio não. Aqui na Uberlândia não tem, isso é por aí. Eu vejo jovem por aí, que o culto nem acabou, o pastor está assim, ó, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele coloca a metade do corpo. O amor de Deus, 75% do corpo. Como é que é? Quando, amém! Ele está lá do outro lado da rua, amém! Hein? Não, que pressa é essa de ir embora? Trabalhadores na obra tem horário para chegar, e o horário sempre antecede o povo, mas não tem horário para sair. Diga amém. Pastor, não concordo não, problema. Não volto o ano que vem. Problema não. Eu vou entregar tudinho. Mas isso não é para ninguém aqui não, isso é para a verdade de vida, né? Aí afora, quando você vê acontecer por aí afora, né? A gente quer ir embora primeiro que todo mundo. Ô, irmão, a coisa mais lastimante que eu vejo é o pastor tá atendendo gente, aí eu chego na igreja do camarada, esperar ele para bater um papo, alguma coisa assim, ele está atendendo gente no gabinete, eu apontei para cá porque tem um gabinete ali, né? No gabinete, alguma coisa assim, no meu caso lá não tem gabinete, né? Não tem esse negócio, então eu atendo lá no altar mesmo, aí eu atendendo, e você olhar o pastor, coitado, só tem um irmão aguardando o pastor, para fechar o templo ainda. E você não sabe se o irmão está triste ou está alegre, aqui está a cara assim, de paisagem. Senhor, irmão, senhor. E na cabeça dele, São Jesus tem poder, que escala miserável. Logo no dia da minha escala, o pastor inventa de atender os outros. Não, irmão, não. Eu vou em igrejão por aí, eu não sei onde nós nos perdemos. Eu vou em igrejão por aí, que o corpo diaconal não sai enquanto o pastor não vai embora. Aqui também é assim, louvado seja Deus, né? Paz do Senhor, pastor.
Pegar na mão do pastor assim, mas eu vou ir no pastor Estênio. Dá licença, pastor Estênio. Pegar na mão do senhor, tá? O senhor é o pastor da igreja e eu sou o auxiliar que estou indo embora. Aí eu não quero me comprometer. Pode ser, pastor. Estou liberado. Estou liberado, né, meu chefe? Aleluia. Estou liberado. Já indo embora já. Com medo do pastor trancar eu lá, eu seguro todo mundo. Vou embora não. Eu estou agarrado aqui, você fica agarrado aí também. Ô pastor, não fazer o que esperando? Vai dando glória a Deus, vai orando pelo povo, para Jesus salvar na semana que vem. Dá o seu jeito, irmãozinho. O seu jeito, fica todo mundo aí. Ah, pastor, minha esposa. Amém. Vamos lá. Ai, irmão, eu fico para morrer com esse negócio. Vamos lá. Texto bíblico, versículo 2. Coloca o versículo 2 aí, meu filhinho. Versículo 2, minha esposa, pastor, minha esposa. Trabalho o dia inteiro. De irmão, foi pastor, minha esposa trabalha o dia inteiro. Foi a minha também, irmão. A minha também. Entendeu? Não quer ser obreiro, não quer ser líder, não. Entrega seu cargo, o problema é seu. Você resolva com quem te chamou. E se quem te chamou foi Deus, você se vire com Ele em relação ao seu trabalho. É você que decide isso aí. Agora, a responsabilidade é assim, ponto, e acabou. Diga glória. Aí, eu vi, eu sou o pastor Estênio, pastor Delei, mais uns 2 pastores aí. Diga glória. Ah, isso. Versículo 2. Vamos, pois até o Jordão, e tomemos de lá, cada um de nós, o quê? Uma viga, e façamos-nos ali um lugar e tal. Observe, três verbos aqui. Obviamente estão conjugados. 3 verbos. Primeiro, vamos. Primeiro aí, vamos. É preciso sair da comodidade. Se eu estou querendo o crescimento da obra, é preciso sair da comodidade. Vamos. Ninguém vai parado, irmão. Vão vocês. Não, vamos. Eu estou envolvido no processo. Eu estou junto para, diga amém, diga glória a Deus. Eu estou envolvido, é todo mundo envolvido. Primeira coisa é vamos, se eu quero que a obra cresça, eu preciso ter o comprometimento junto. Vamos, sair da comodidade. Segundo verbo aí. Tomemos, é preciso pôr a mão. Tomemos cada um de nós uma viga. É preciso pôr a mão. Isso fala de quê, pastor Charles? Isso fala de esforço. Isso fala de trabalho. Se eu desejo ver o crescimento da obra, primeiro, preciso sair do comodismo. Segundo, eu preciso me envolver no trabalho. Eu preciso trabalhar, irmãos. Eu não posso ter título, eu preciso ter trabalho. Não basta ter título, é preciso ter trabalho. Eu preciso trabalhar. Vamos sair da comodidade. Tomemos, porque tem gente que vai, mas vai por mortandade. Vai, mas não faz nada. Bora. Não, vamos, tomemos. Cada um de nós uma viga. Eu vou chegar nesse cada um de nós aqui. Mas vamos, tomemos, cada um de nós, uma viga. Terceiro verbo aqui, ó. Está aqui, ó. Façamos-nos. É preciso que seja em conjunto. Façamos-nos um lugar para a congregação. Façamos. É conjunto. Aí o texto continua. Cada um uma viga. Primeira observação nesse tópico. Cada um uma viga. Primeira observação nesse tópico. A obra de crescimento não se faz só. Cada um uma viga. Se é crescimento, não se faz só.
É um líder de um departamento, é um líder ali trabalhando no outro, é um líder trabalhando no outro, um outro, e vai embora. Segunda observação, todos podem contribuir. Aleluia. Cada um com a sua força. Aqui, irmão, olha para mim, meu santinho. Aqui não estavam medindo, aqui não se estava medindo quem cortava melhor, quem tinha maestria para cortar a viga melhor. Porque a questão aqui é, façamos o quê? Tomemos o quê? Uma viga, como? Vamos cortar, cada um corta a sua viga. Cada um corta a viga, põe nas costas e vamos caminhar, vamos trazer a viga. Aleluia. Mas aqui não estava medindo, não se estava medindo a proporcionalidade de força ou de habilidade. Quem corta melhor, quem tem um jogo de cintura melhor, com o machado, quem corta da direita para a esquerda, quem corta da esquerda. Não. Todos podem contribuir e cada um com a sua força. Um é mais forte, corta mais rápido. Outro é mais fraco, corta com mais vagarosidade, mas não importa, desde que cada um assuma o compromisso em cortar a sua viga. Todos podem, quando o assunto é crescimento, todos podem contribuir. Louvado seja Deus. Como está a sua viga, irmão? Quanto tempo você está nessa viga? Essa viga está sendo cortada? Será que o fato de você não querer cortar não seja o impedimento da obra não avançar? Porque lembra que eu comecei dizendo, quanto mais viga, mais crescimento. Se você não corta a sua viga, você bloqueia o crescimento. E aí, irmãozinho? Como é que está essa viga? Ah, não, pastor, eu desisti, eu não vou cortar nada não. Não. Cada um tome a sua viga. Corta, põe nas costas. Você escolhe o tronco, corta o tronco, põe nas costas e leva. Nós somos cooperadores para o crescimento ou nós somos impedimentos do crescimento? Como é que eu posso saber, pastor? Onde está a sua viga? Está na cooperação do crescimento ou sua viga está no mesmo lugar, você não conseguiu cortar ainda? Terceira observação, ainda nesse tópico. Ninguém corta igual, mas todos podem cortar. Ninguém corta igual. Esse, inclusive, é um outro problema. Nós queremos a uniformidade. Uniformidade é pecado contra a multiforme graça de Deus. Aí eu vou devagar nessa aqui. São só 5 páginas. Eu estou na metade da primeira. Depois eu transcrevo e mando para Elian. Elian manda para o WhatsApp de cada um e matéria vencida. Louvado seja Deus. Mas, de graça. Deixa eu pensar. Brincadeira. Nós precisamos compreender que nós fazemos parte desse processo. Nós precisamos entender, vou repetir, eu estou voltando um pouquinho, que nós fazemos parte desse processo. Nós não somos a parte, nós fazemos parte desse processo. Ninguém corta igual, mas todos podem cortar. Não adianta inventar a ideia de uniformidade, onde todo mundo tem que pregar do mesmo jeito, tem que falar do mesmo jeito, tem que ensinar do mesmo jeito. Não, isso é um pecado contra a multiforme graça de Deus. A graça de Deus se manifesta de forma multifacetada. E o caminhãozinho de japonês não presta. Tem que ser tudo igual. Não, todo mundo tem que cortar, mas deve se cortar igual. Aonde? O que eu não importa como está cortando. Está cortando na santidade, então corta esse trem. Põe nas costas e leva, que está precisando dessa viga lá para ampliar o espaço. Não atrasando a obra não atrasa a obra não. Corta esse trem, do seu jeitinho. Mas já percebeu que na obra de Deus isso é lindo? Na obra de Deus tem aquelas irmãzinhas que elas são mais, quietinhas, aquelas outras que são mais explosivas. Eu não sei o que acontece, que me persegue as explosivas, Vida toda eu congreguei mais com as explosivas,
Deus me ajuda, está me lapidando. Mas não há problema. Aqueles irmãozinhos que são mais introvertidos, aqueles outros são mais extrovertidos, não importa. Tem um que gosta de pregar mais assim, né? Meus irmãos, debaixo da bendita paz daquele que tem, que pode, que é, que faz, eu pregarei esta noite a palavra de Deus a vocês. Aí o sonoplasta aumenta o som dele, para a gente conseguir ouvir. Né? Ou alguém dá um murro nas costas, para ver se sai a voz. Tem um gente que tem agarrado na garganta, que não fala para fora também. Agora, tem outros que já falam gritando, né? Como eu, que falo gritando. Mas percebam que não importa se você fala de forma mais vagarosa. Fala para dentro também não. Mas você fala de forma vagarosa, ou se você fala de forma mais explosiva, desde que você tenha a responsabilidade de cortar a sua viga, porque a obra está precisando do corte da sua viga para crescer, para ampliar o seu trabalho. Eu estou dizendo para você o seguinte, que o seu trabalho, por mais vagaroso que seja, o seu trabalho não é vão, ele tem utilidade na obra. Uns têm habilidade para cortar, cortam mais rápido. A habilidade é maior, tem maior jeito. Outros não importa. Com mais ou com menos, mas desde que você faça a sua parte. Eu posso ouvir um amém aí? Isso. Amém, mas não estou terminando não, tá? É amém, só amém daqui do negócio aqui mesmo. Vamos embora, meu irmão. Aí o texto bíblico continua. Tem outra observação aqui, mas não vou mexer com isso aqui, né? Eu coloquei bem assim, só vou ler. Não há como ampliar. Meu Jesus. Não há como ampliar se não houver trabalho. Última observação nesse tópico. Profeta também corta a viga. Profeta também corta a viga. Até o Eliseu cortou. Não cortou uma viga grande, mas cortou um pedaço de pau. Está na Bíblia, versículo 6. Eu gosto de Bíblia. Eliseu podia falar assim, não, eu vou cortar nada. Corte vocês. Até o Eliseu cortou. Né? O texto não fala que ele carregou a viga. Louvado seja Deus. Já tinha os meninos mais novos para levar. Né? Porque sou eu, no lugar do Eliseu, eu falo assim, cortei esse pedaço de pau aqui, mas carrega a viga vocês. Que vocês estão novos. Bora! Eu já carreguei muita viga para o Elias, agora tratem vocês de carregar. Ouçam uma verdade aqui. Ouçam uma verdade aqui. Eliseu sabia o seu lugar. Os discípulos de Eliseu também conheciam o seu lugar. Eu estou antecipando um assunto. Olhe para mim. Um grande problema é o líder que não sabe que... Vou melhorar. O líder que é líder, sabe que é líder, mas finge que não é. No afã de correr para a galera, agradar todo mundo, ele age como se não fosse líder. Por outro lado, liderados, que são liderados, sabem que são liderados, mas acham que são líder do líder. Só existe isso onde tem líder frouxo. Ainda bem que aqui eu falo para uma plateia só de líderes fortes em Deus. Amém ou não? Isso. Líder não tem que deixar liderado ficar tirando onda com a cara dele não, hein? Tirar onda ofende você o termo? Não? Porque eu sou jovem e eu uso uma linguagem assim mais jovial. Louvado seja Deus. Qual a linguagem que eu poderia usar no lugar dessa aqui? Pensa aí. Né? Já uma respostinha aí. Pensa aí, uma linguagem que eu poderia usar no lugar de tirar onda. Qual seria uma aí? Lembra? Pensa aí. Pensa aí. Querer graça. Aí, ó, viu? Eu nunca que eu ia pensar nisso, crente. Nunca. Né? Acho que... Hein? Qual outra? Não lembro nenhuma? Hein? Tirar sarro, fazer hora. Tá vendo aí? Não, mas eu sou mais jovem, eu falo tirar onda. Líder não deixa liderado
Cantar de galo. Foi? Rapaz, eu consegui lembrar um agora. Cantar de galo, achar que é... Não, irmão. Não vem bancar o galo em Garnizé, não, que o líder de verdade põe você no lugar. Diga amém. Aí, se descobrirá se o liderado era servo mesmo ou não. Porque, vocês já perceberam? Eu queria, inclusive, que os pastores, pastor Vanderlei, assim, que está aí mais de 25 anos no pastorado, me ensinasse, eu que sou um pastor mais novo, muito embora tenha aí, desde pequeno sendo criado na igreja, mas um pastor mais novo, o que acontece com esse povo, que o pastor chama a atenção dele, ele troca de igreja. Que fenômeno do capeta é esse? Do Satanás. Que o pessoal não sabe ouvir repreensão. O pastor fala não, porque essa tá a miséria dessa geração mais nova. Você fala não para o pessoal, chama atenção. Aí, se é filho, o filho fica broncado, a mãe fica broncada, o marido fica broncado. Eu, né? Mas o pior líder, diz João Maxwell, é aquele que só sabe dizer sim. Líder tem que desenvolver a cultura e a habilidade. Cadê a irmã Elizabeth? Irmã Elizabeth? Eu vi a irmã Elizabeth agora, está lá. Eu falei o dia, eu lembrei dela. Habilidade. Eu lembrei de implicar com ela. O líder tem que desenvolver a habilidade de dizer não. 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 Por quê? Meu filho, eu não estou para discutir com você por quê. Eu só falei não. E o liderado fala o quê? Sim, senhor. Sim, senhor. Né? E é sim, senhor mesmo. Ora, irmão. Deixa quieto, vamos lá. Cada uma viga, etc e tal. E disse ele: ide. O Eliseu vai falar para os seus discípulos: ide. Eliseu está abrindo mão deles e da sua liderança? Não, Eliseu está estimulando eles. Vocês não querem ir pegar viga para ampliar a obra? Meus filhos, vão. Podem ir. Aí o outro virará para Eliseu. Próximo versículo. Aí um disse ao Eliseu, versículo 3: serve-te de ires. Vocês sabem que o serve-te aí é, na verdade, uma solicitação. É uma solicitação. O pessoal que gosta de estudar língua portuguesa, aí nós temos um monte de professor aqui, sabe o que estou dizendo. Serve-te aí é uma solicitação. Não peço-te. Olha, está à disposição do Senhor. O que é da disposição? Ir conosco. Tome, aproprie-se de ir conosco. Em outras versões, acredito, salvo engano, a NVI ou a NVT, trabalharam dessa forma. Senhor, inclusive com uma interrogação, que não aparece nesse texto, né? Mas ali, ó. Então um deles perguntou, está vendo aí, NVI: não gostarias de ir com os teus servos? Ai, gente, deixa eu chegar lá, eu posso? Depois dessa aqui, eu acho que eu até vou embora, o tempo acabou e também, vamos lá. Foi um... gente, olha, o que eu tenho de bronca com liderado, cascudinho, sabe? Pastor, está onde? Onde estão os obreiros dessa? Mas o problema é que não é o povo falando, não, é o líder, que deveria ser a voz do altar, a reprodução da voz do altar. A voz do altar é a voz do líder, porque pressupõe-se que a voz do líder naquele altar é a voz de Deus. Ele fala em nome do Senhor, é nesse sentido que eu estou dizendo. Mas os liderados falando em comum um acordo com o pastor. Agora, você quer ver a miséria para um pastor? Deixa eu falar nesse emblema e fica mais fácil. É ter um corpo diaconal onde tem diáconos contrariando o que esse pastor está falando. O pastor fala no altar, o diácono em casa não concorda com o que ele falou, não. O pastor fala, o diácono não. O irmão dá um estudo, aí o obreiro não, aí na portinha, lá na porta, lá no meio do povo. Não, ele não. Olha para mim aqui. Sabe quem são sabe qual ministério é o braço direito do pastor? Não é o ministério presbítero. Não é o presbítero. Não é o presbiterato. Não é o presbiterato. É o diaconato.
Inclusive, você pega isso no manual do diácono, escrito aquele pastor da voz grossa, Claudinor Corrêa de Andrade. Claudinor Corrêa de Andrade escreve o manual do diácono, e no livro Manual do Diácono ele expõe isso lá. O braço direito do pastor não é o presbiterato, é o diaconato. Pelo menos pressupõe-se, porque o diaconato é a parte que está nas casas, né? Que estão nas visitas, que estão servindo o povo, onde o braço do pastor não vai, o diácono está lá para representar o seu pastor, louvado seja Deus. Diga amém aí. Ah não, o pastor fala no púlpito, o diácono resmunga no banco. Irmão, eu arranco uma miséria dessa fácil. Eu perguntei ao pastor Vanderlei um tempo, pastor, é pecado? Ele falou, não é não. Eu falei, então está feito. Deus não negocia, eu já estou, porque não tem como chegar lá. Deus não negocia com os submissos. Deixa eu dar um dado para vocês aqui. Deus é severo quando o assunto é rebeldia à autoridade. Deus é severo. Pastor Charlie, aonde? Foi na Bíblia. Deus é severo quando o assunto é autoridade. Mas pastor, claro que é. Eu vou chegar nesse ponto agora. Eu tenho 8 minutos ainda. Vamos lá, meu Jesus, me guarda, que não tem tempo nenhum. Bora. Deixa eu ver aqui. Os pastores querem comentar alguma coisa, os obreiros? Pastor Vanderlei? Um adeno? Amém. O pastor Estênio? Não? Então tá bem. Dando prosseguimento, já que os pastores me autorizam, vamos dar prosseguimento. O Eliseu é convidado, ele é solicitado a ir. Aí eu aprendo algumas coisinhas aqui, meu irmãozinho, que eu não posso ir embora sem falar para ti. Olha o que o texto diz assim, serve-te de ires com teus servos. Primeira lição, eles pediram a presença do líder. Ai, pai, amigo, ajuda. Segunda observação, eles queriam a presença do líder. Eles tinham alegria em ter o líder perto. Tem gente que quer ver o cão, mas não quer ver o líder. Vocês não sofrem isso em departamentos, não? Eu estou falando para a liderança. Vocês não sofrem isso em departamento, não? Começa a dar bronca em liderados, no departamento, para tu ver. Eles querem ver tudo, menos tu. Pintar de ouro, eles não querem te ver. Quanto mais distante, melhor. Quanto mais longe, melhor. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Há pessoas que querem distância dos seus líderes. Quarta observação. Antes de chegar na quarta, porque a quarta justifica o que eu estou dizendo. Querer ter o líder junto é importantíssimo. Há uma bênção de Deus quando o líder está conosco. Eles pedem o líder, não, Eliseu, não faz um trem desse com a gente não, Eliseu. Profeta, meu senhor, não gostarias tu de ir conosco, os teus servos? Eles querem o líder perto. Eles amam a presença do líder. Até porque ocorrerá um BO aí nessa história. Porque aqui a questão, submeter-se ao líder é importante. Porque vai acontecer um BO e quem vai resolver esse BO é o líder. O quarto ponto justifica a minha fala. Sabiam desfrutar da bênção de estar perto de quem Deus confiou a autoridade. Eu vou repetir. Eles sabiam desfrutar da bênção de estar perto de quem Deus confiou a autoridade. Sabe por quê? Onde tem autoridade tem milagre. Vou devagar. Deixa eu levantar meu lencinho aqui. Onde tem autoridade, Lilian, tem milagre. Estar debaixo de uma autoridade é estar debaixo de portais de ações miraculosas. Apenas uma fala de um líder
Porque o líder tem, oh, glória a Jesus. O líder é quem? Aquele a quem Deus delegou a autoridade. É Deus que delegou a autoridade a ele. Esse líder tem soluções para resolver problemas que em cenário nenhum nós conseguiríamos pensar em uma possibilidade de uma façanha dessa. Te dou um exemplo. Já adianto que eu não tenho tempo mesmo, vou misturar os assuntos agora e vou adiantar alguns deles. Está tudo aqui, ó, top por top, mas vamos misturar aqui. Olhe para mim aqui. E não tem tempo por minha causa que eu estou sendo prolixo demais. Tem a ver com a escola, não. Olhe para mim aqui. Olhe para mim aqui. Eu vou ler de novo para tu. Há bênçãos que eu recebo quando o líder está perto de mim, porque há uma autoridade, onde há autoridade há milagre. Existem saídas, respostas, decisões, soluções, oh, glória a Deus, soluções de problemas que só ocorrerão a partir de ou ocorrem, melhor dizendo, a partir de uma fala de um líder. Em cenário nenhum teríamos a capacidade de pensarmos, de cogitarmos tais possibilidades. Te dou um exemplo, e o exemplo do mesmo texto. Quando o machado cai na água, o que acontece? Você lembra? O Eliseu faz um trem que eu acho estranho. O que Eliseu faz? Eliseu corta um pedaço de madeira, joga na água e o machado flutua. Que coisa maluca é essa? Ah, Eliseu, se fosse tão fácil assim, então era só eu pegar um pedaço de madeira. Não. Ele não pegou o pedaço de madeira. Ele cortou um pedaço de madeira, jogou no lugar onde tinha caído o ferro do machado. E de repente o machado começou a nadar. A Bíblia diz que a ideia é flutuar, tá? Não é nadar. A ideia é flutuar. O machado começou a flutuar como quem tivesse. É isso mesmo. É como quem estivesse nadando. Levei um machado. Qual é a saída do que aconteceu? Eliseu cortou um pedaço de madeira e jogou lá. Por que Eliseu cortou um pedaço de madeira? Porque o machado caiu, o ferro do machado caiu quando o moço estava cortando madeira. Eliseu então corta um pedaço de madeira, joga no lugar onde caiu e de repente, sabe o que eu aprendo aqui? Existem soluções que elas são malucas, mas que só podem dar certo se for deliberado por alguém que Deus franqueou. Porque tem muita gente que não desfruta de ações miraculosas, de recuperações e restaurações de coisas que caíram, que sucumbiram, porque não tem a liderança por perto. Enquanto a gente viver uma vida de insubordinação às nossas lideranças, nós não desfrutaremos das bênçãos e dos milagres que vêm da parte de Deus, por intermédio dos nossos líderes. Obra que tem Eliseu tem autoridade, e lugar onde tem autoridade a obra não para. É um dos pontos aqui, estou adiantando para ti, não dá tempo mais não. O ferro do machado caiu, pensaríamos o quê? Acabou, não dá mais. Mas Eliseu estava lá, havia uma cobertura espiritual e uma autoridade espiritual no lugar. Quando há subordinação à autoridade espiritual, a obra não para, porque o ferro do machado caiu. Por quê? Porque a autoridade abre portais de milagres. Nunca vi um lugar onde o povo submete-se à autoridade com honra. Choranai, choramaga, suria. Deus não fender os céus com milagres e recuperação de coisas perdidas. Nunca vi, não vi até hoje. Onde tem autoridade. Eu estou falando de... eu vou usar um termo, põe aspas nele. Puxa-saquice. Ó, altíssimo e soberano líder. Ninguém está falando disso. Nós estamos falando de honra. A quem tributo, tributo. A quem honra, honra. Estou falando de honra.
de submissão à autoridade. Não, Eliseu, oh meu senhor, nós queremos o senhor conosco, vem com a gente. Aí, irmão, eu falei esses dias no Instagram, não sei se vocês viram, alguns dos irmãos eu sei que viram porque comentaram lá, e eu leio os comentários, e eu falei com os irmãos que tem gente que casa os filhos, e que não tem a coragem de chamar nem os pastores, não falando para o pastor fazer a celebração, não. Eu falei lá no Instagram, que foi com base numa pergunta, um vídeo meu sobre valorização, na verdade, né? Não, saber de líder não, rapaz. É um povo chato, gente chata, aí vive na vida, não sabe por quê, não desfruta de milagre. Aí tem outros que estão surfando na bênção. Jeová está levantando a onda e o bonitão está surfando. Por quê? Porque é subordinado à autoridade. Quem não submete-se à autoridade de um homem que vê, não me diga que vai submeter-se à autoridade de Deus, que você não vê, não vai. A prova da nossa subordinação à autoridade de Deus é a nossa subordinação à autoridade do nosso líder. Diga amém. Não, amém que acabou não, tá? O pastor falou para ir até 50, eu tenho mais 2 minutos, mais 8 minutos. Continua aumentando a cada 2, aumenta 8, pastor. Aleluia. Observe aqui. E ele, aí o texto, olha que texto lindo. O texto diz assim, ó. E Eliseu disse assim: eu irei. Ele foi junto. Olha que coisa linda. Os liderados com seu líder, então todo mundo junto. Versículo 4. Eles começaram a cortar madeira, o machado caiu. Aí o versículo 5 diz assim, ó, eu estou parafraseando: enquanto um cortava, o machado caiu na água. E falaram com Eliseu porque era emprestado. Observações: machado caiu. Por que o machado caiu? Na verdade caiu o ferro do machado. Por que o ferro do machado caiu? Porque machados se quebram, machados soltam. Olha para mim aqui, olha para mim, escuta só, machados soltam. O ferro é posto no cabo e o ferro do machado sai. Eu preciso entender que essas coisas acontecem. E não há culpa de ninguém aqui, a ideia não é essa. Tanto que Eliseu vai perguntar onde caiu. Ele não vai perguntar como, o que aconteceu. Só pergunta onde caiu. Machados soltam, machados se quebram, machados deslocam-se. Nota, só pode reclamar de machado quebrado quem trabalha com machado. Você nunca vai ver quem não trabalha com machado falar de alguma coisa. O machado soltou, não. Não sabe o que é trabalho. Não sabe o que é machado. Vamos continuar com as observações. Emprestado. O machado era emprestado. Gente, eu pergunto a vocês, eu sinceramente agora eu gostaria que vocês se manifestassem. Eu pergunto aos senhores e às senhoras aqui presentes. O machado ele era emprestado. Eu posso trabalhar na obra em prol do crescimento com machado emprestado? Claro que eu posso. Eu posso. A obra não vai parar por causa da escassez. A escassez não para a obra. O fato de eu não ter o recurso não pode ser impedimento. É só pegar emprestado. Não tem recurso. Eu não tenho recurso, eu não tenho a ferramenta, mas eu posso pegar a ferramenta com alguém. O que eu não posso é deixar a obra parar. Gente, sem recurso a gente faz, diga glória a Deus. Com pouco recurso a gente faz. Às vezes o machado é emprestado mesmo, meu filho. A carência, a falta de recurso não é impedimento para a obra crescer. Pegar emprestado indica bom relacionamento. Se eu pego emprestado, isso indica bom relacionamento. E detalhe, olha para mim aqui, biblicamente falando, às vezes, eu até anotei para não esquecer, a amplitude da minha providência está no quanto eu consigo pegar emprestado.
Lembra da viúva? Quanto mais emprestado ela pegou, maior foi a operação de milagres. A amplitude da minha providência pode estar ligado à quantidade ou à minha habilidade de pegar emprestado. Isso é comodidade, pastor Charles? Não, pegar emprestado não é terceirizar tudo. Até porque eles tinham outra ferramenta. Tinha ou não tinha? Tinha. Versículo 6. Irmãos, o texto não diz que todos os machados eram emprestados. O texto diz que um rapaz estava trabalhando com um machado e um machado caiu o ferro. O texto não diz que todos pegaram emprestado, que só tinha um machado, tanto que o Eliseu vai cortar. Eliseu cortou com o quê? Se o ferro do machado tinha caído na água. Eliseu tinha a machadinha dele. Eliseu, a minha caiu, mas a minha não. Eliseu toma dele lá, corta um pedaço de ripa, joga no mar, na água, e o ferro do machado flutua. Você consegue compreender essa grandeza? Nem tudo é emprestado. Eu posso trabalhar com emprestado? Claro, mas nem tudo na obra é emprestado. Eu posso ter, o fato de eu pegar emprestado não pode me acomodar em não ter a minha ferramenta. Vencemos uma folha. Segunda, e eu encerro. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e lançou na água e fez nadar. Eliseu não culpou, não. Eliseu fez nadar. Eliseu fez nadar. Eu gosto disso. Notem, não foi a fé dos discípulos, foi Eliseu. Percebe a importância de ter o líder perto? Percebe a importância de testemunhar tudo ao líder? De se reportar ao líder? Se reportaram ao líder, o líder então foi com eles, e o fato do líder ir com eles, ai meu irmão querido, Eliseu foi capaz de fazer o machado flutuar, porque o milagre que vai recuperar o machado, olha para mim aqui, na mão do discípulo tem o cabo do machado, na autoridade de Eliseu tem a recuperação do machado, do ferro do machado. Cabo de machado não é machado, ferro de machado só é ferro de machado, machado só é machado quando o cabo do machado une-se ao ferro do machado. Aleluia. Um tem o cabo, mas o outro tem o ferro. Se houver consonância entre liderados e líder, o machado não deixa de ser duas peças. Se é duas peças, ferramenta incompleta. Ferro de machado não é machado, ferramenta incompleta. Cabo de machado não é machado, ferramenta incompleta. Talvez não seja esse o problema pelo qual nós não estamos cortando as nossas vigas. Estamos batendo na viga só com o cabo, porque não temos comunhão com a liderança para falar que o ferro caiu. Essa foi na costela, né? Eu gosto quando o Espírito de Deus começa a apertar a gente assim, ó. Eu estou sentindo o aperto do Espírito Santo. A gente vai amassando. Madeira com madeira não corta, meu filho. Madeira com madeira não corta. Ah, pastor, mas se eu pegar só o ferro, não corta também. Você vai bater para cortar tronco, só com o ferro do machado, como? Se a amplitude da força está em você envergar, e não é pegar em cima também não. Pessoal que já cortou na roça sabe. Você pega na parte baixa do cabo, eleva o cabo e solta. Lei da gravidade, pressão, pum! Corte certeiro. Pega só o machadinho na viga, dá nada. Se não houver consonância, porque quem recupera o ferro é o líder, quem está com o cabo sou eu. Se não houver consonância entre líder, ai Jesus,
Entre líderes e liderados não haverá ferramenta completa. O que ocorre em obras que não avançam são ferramentas incompletas, e ferramentas incompletas é o retrato de insubordinação à liderança. Vai amassando o tronco da árvore aí e vê se você corta. Não, seja humilde, vai atrás de Eliseu. Fala: Eliseu, o ferro caiu, meu senhor. Tem que ter o líder perto. Repita após mim assim: precisamos ter o líder perto. O pau do machado está nas mãos do servo, e o poder para recuperar o ferro na mão da mão do líder. Segunda observação: por que é importante ter o líder perto? Porque o líder representa a autoridade de Deus, porque o líder tem autoridade. O líder tem o quê? Autoridade. E onde há autoridade, há portais de milagres. Pastor Charles, é sério isso que o senhor está falando? É claro que é sério. Pastor, todos nós somos sacerdotes. O apóstolo Pedro diz isso no capítulo 2 da sua carta. Vós sois o sacerdócio real. Continua lendo, parceiro. Continua lendo. Pedro não está inventando a roda. Pedro está tirando isso do livro de Êxodo. Porque no livro do Êxodo, Deus disse que faria de Israel uma nação de sacerdotes. Porém, no livro de Levítico, aqui, ó, porque eu não tenho tempo para ler, mas está tudo aqui, ó. Eu mando para a Liliana depois digitado. No livro de Levítico diz a Bíblia, que Deus disse: eu escolhi dentre Israel o reino de sacerdote, a tribo de Levi para oficiar. Então, eu coloquei um tema: sacerdote ou sacerdotes entre sacerdotes. Entre um reino de sacerdote, Deus escolhe alguns e eleva eles. Eles estão, quer ver só? Projeta para mim aí, meu filho. Eu acho que é a primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Eu posso conferir aqui também, que eu tenho anotado. É, isso aí. E rogamos-nos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós. Primeira expressão ali, ó, entre vós, entre. Então, o líder está entre o povo, mas que presidem sobre o povo. Então, existem líderes junto ao povo, mas que Deus escolheu eles sobre o povo. E a esses líderes, nós devemos submissão. Por quê, pastor? Porque Deus não, eu disse que voltaria a esse ponto. Deus não negocia a autoridade dele. Ah, pastor, mas você está falando de autoridade do homem. Calma. Deus delega a este homem a autoridade. Quando Deus delega a um homem, uma mulher, a autoridade deste homem é divina. E não se mexe em quem Deus colocou a autoridade. A irmã recebeu lá, já se pregando aqui agora, dá para dar uns gritos, não dá? A irmã levantou a mão lá no fundo. Não se mexe em quem Deus colocou. Deus não negocia autoridade. Satanás, em apenas um ato contra a autoridade de Deus, nunca mais teve a oportunidade de um segundo ato. Deus não negocia. Adão e Eva, um ato contra a autoridade de Deus, nunca mais tiveram a oportunidade. Saul, um ato contra, eu estou falando de um em especial, contra a autoridade de Deus, nunca mais teve a segunda oportunidade. Deus perdoa pecados contra a santidade dele, sim ou não? Sim. Todos os pecados contra a santidade de Deus são perdoados. Agora, eu não vi
Deus negociar com pecados contra a sua autoridade. Não vi, não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia. Pastor, mas está falando da autoridade de Deus? Sim, mas Deus delega a autoridade a homens. E eu cheguei nos pontos que eu queria, que eu lembro que eu falei que meu assunto é subordinação e subordinação, mas não tem tempo. Mas notem, agora eu entro no assunto que eu quero, estou puxando para chegar. Não tem tempo, eu resumo aqui, numa fala. Deus delega a autoridade a um homem. Se Deus delegou a autoridade a ele, a autoridade dele é divina. E Deus não negocia quando alguém, como é que é o termo? Tornam-se insubordinados à autoridade deste a quem Deus delegou. Pergunta para Miriam, irmão. Pergunta para Miriam. Miriam reuniu. Eu estou falando de Miriam. Eu poderia voltar um pouquinho. Porque vocês lembram que Datã, Corá e Abirão foram tirar onda com Moisés em relação a Deus? Deus fala, eles insistem. Deus, tem nem tempo não, irmão. A terra porque Moisés vira e fala assim, se esse povo morrer de morte natural, sou homem de Deus não. Aí Deus, é isso aí mesmo, parceirão. Terremoto, a terra engole todo mundo. Deus negocia não. Miriam foi tirar onda com Arão, parente de Moisés. Moisés está achando que ele é o quê? Moisés está achando que ele é quem? Olha que eu vou falar para vocês um negócio aqui agora. Grave essa frase que eu vou falar para os senhores e as senhoras aqui. Agora, eu estou debaixo do sangue de Jesus, que o Espírito de Deus me guarde debaixo do sangue de Jesus. Deus desqualifica qualquer ministério que vá contra a autoridade de quem Ele colocou a autoridade. Eu vou repetir. Deus desqualifica qualquer ministério. Pode ser papa, apóstolo, se for contra a autoridade que Ele colocou. Deus desqualifica o ministério deles. Pergunta para Miriam. O Senhor chega para Moisés, reúne Miriam, seu irmão, quero falar com eles. Como é que é? Eu quero falar com eles, rápido. Reuniu. Vocês estão achando que é quem? Imagina Jeová chegar assim, Vocês estão achando que vocês são quem? Se houver, Jesus, se eu sou Miriam, eu arrumava um lugar para enfiar a cara. Olha o que Jeová diz: se houver profeta em Israel, apresentem-no a mim. Já desqualificou Miriam. Miriam não é profetisa? Se houver profeta em Israel, apresentem-no a mim, e eu falarei com ele através de sonhos. Mas com Moisés, meu servo, eu falo face a face. Desqualificou Miriam. Deus não negocia. E mais, insistiu. Toma aí, Miriam, o que te pertence. Deus não negocia insubordinação à autoridade. Tem muita gente que não prospera subordinado. Deus até dá autoridade a homens que são subordinados a líderes. Deus até dá. Às vezes é até maior. No futuro, Deus pode dar. Às vezes é igual. E às vezes é menor. No caso de Josué e Moisés, foi menor. O texto bíblico diz assim, e não houve profeta em Israel como Moisés. Acabou. Josuézinho, se contente com isso aí, irmãozão. Se contente em saber que Moisés foi maior que tu. Mas lembre-se, Moisés é Moisés e tu é tu. O problema de tu é quando tu deixa de ser tu e quer ser ele. Esse é o grande problema do tu. Aí Deus cai de pau, de quina, na cabeça. Porque Deus não negocia com gente rebelde. Pastor, mas é rebeldia quando eu não submeto à autoridade espiritual. O nome que é dado a isso é rebeldia. E a rebelião é como um pecado de... vocês estão ligados. Mas é assim, pastor? Claro que é. É claro que é.
Por que Josué substituiu Moisés? Porque Josué não era um líder tosco. Caçava Josué com Moisés, e você encontrava. Moisés ia para um lado, Josué estava lá. Moisés que falava, água, Josué, toma aqui, aguinha, meu senhor. O Moisés falava, Josué, eu vou querer ir no monte, mas lá você não pode subir. O Josué, não tem problema não, senhor, desde que eu fique no sopé do monte. A Bíblia diz que Josué ficava na porta da tenda do Moisés. O Moisés estava na tenda conversando com Jeová, e Josué estava na porta da tenda, como quem diz, eu não saio daqui, eu não posso chegar lá ainda, porque não chegou a minha hora, mas eu não saio daqui, e daqui ninguém me tira. E é o Moisés que fala, está na Bíblia. É o Moisés que diz, agora eu vou lá em cima, eu tenho um negócio para resolver com o Senhor, vocês fiquem aí embaixo, mas eu vou lá com o meu servo Josué. Tem experiências espirituais que só experimentam quem anda lado a lado com a sua liderança, quem está na porta da tenda do líder. Como é que Deus vai dar autoridade, legado de um para o outro, se o meu líder está cá e eu estou lá? Se eu tenho coragem de me achar superior aos meus líderes, característica de Josué em relação a Moisés: primeira, obediência. O que Moisés falava, Josué acatava. 2, serve. 3, Josué queria estar onde Moisés estava. 4, Josué não se envolvia com rebelião e nem com rebelde. Você queria comprar bico com Josué? Fala de Moisés. Era só falar do Moisés. Josué, como é que é? Agora, você vê uma geração de lideranças por aí afora, que senta em mesa de almoço, e o prato principal é o líder. Essa liderança não prospera, não vai em lugar nenhum. Mas esta noite, aqui nesse último encontro de líderes, eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações essa tarde. Baixa todo espírito de insubordinação à liderança. Não olhe jamais seu líder como igual. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Diga amém. Aí, ó, o tempo acabou.